Depois de ter pedido a camisa de Patsa para sentir seu cheiro, Nakun sai do banheiro todo suado, dizendo que estava fazendo suas necessidades. Mas sabemos bem que necessidades foram essas. Patsa começa a ficar confuso, principalmente porque ele havia criado uma regra muito clara. Nakun não poderia tocá-lo sem sua permissão. Só que dessa vez é o próprio Patsa quem muda de ideia e pergunta o que aconteceria se permitisse que ele o abraçasse. Nakun pede que ele não brinque com seus sentimentos porque se receber permissão, não vai tratar aquilo como brincadeira. Mesmo assim, Patsa admite que quer ser abraçado. Nakun desconfia que ele possa estar entrando no cio, e o próprio rapaz não sabe explicar o que está sentindo. Seu corpo está quente, e a atração por Nakun fica cada vez mais difícil de controlar. Nakun ainda pergunta se ele realmente tem certeza, porque não quer se aproveitar de sua condição. O jovem confirma e não só isso, admite que gosta dele. Assim, os dois passam uma noite de intimidade intensa. Na manhã seguinte, Patsa fica constrangido, mas Nakun explica que aquela atração pode ser um instinto entre Alfa e Ômega. Eles podem realmente ser um casal destinado. Esse tipo de ligação é extremamente raro e provoca uma atração muito mais intensa. O que também explicaria por que Nakun perdeu o controle e acabou mordendo seu pescoço assim que o viu. Patsa fica curioso para saber qual é o tipo ideal de Nakun, mas acaba descobrindo que ele nunca namorou. Antes dele, quando queria se relacionar sexualmente com alguém, Silas simplesmente organizava encontros em hotéis. Patsa se vira chateado, acreditando que uma pessoa só não é suficiente para Nakun. Enquanto isso, Onsa volta a ser procurado por Nakin, que ultrapassou seus limites anteriormente. Ele pede desculpas pelo que fez naquele dia e admite que quer continuar encontrando o Onsa para conquistá-lo. Onsa fica surpreso e pergunta por que alguém como ele estaria interessado em um beta quando poderia procurar um ômega. O homem responde que ser alfa, beta ou ômega não muda o fato de todos serem pessoas. Onsa lembra, porém, que como Nakin é da família Devatitirar, provavelmente terá a obrigação de se casar com um ômega para continuar a linhagem. Enquanto isso, Patsa, que está visivelmente chateado, se recusa a trabalhar hoje. Um dos agentes sugere que ele ajude a preparar o prato preferido de Nakun, uma salmon de carne. Patsa aceita, mesmo sem nunca ter cozinhado. Durante o preparo, Nakun logo aparece quando Patsa corta o dedo. Todos correm para ajudá-lo, inclusive Nakun, que sente a dor também. Quando Patsa descobre que a mãe está ensinando a receita para que futuramente ele possa preparar o prato para Nakun, ele diz que não vai cozinhar nada e que aquelas mulheres do hotel façam para ele. Nakun pede para ele não ficar mais bravo. Isso já faz muito tempo. Além disso, não sente mais nada por ninguém, só tem sentimentos por ele. O clima muda quando Nafit aparece. A mãe o convida para comer, mas ele simplesmente ignora. O irmão imediatamente o repreende pela falta de educação, e Patsa decide intervir. Ele explica a Nafit que responder quando uma pessoa mais velha fala com ele é uma questão básica de educação. Ao mesmo tempo, também pede a Nakun que pare de tratá-lo de maneira tão agressiva, porque insultá-lo só fará com que o rapaz fique mais rebelde. Nafit não gosta da interferência e pergunta quem Patsa pensa que é para lhe dar ordens. Lembrando que ele é apenas um ômega vivendo de favor naquela casa e ameaçando contar isso para o pai para expulsá-lo. Patsa não se intimida. Diz que pode sair dali quando quiser, possui para onde ir e consegue se sustentar sozinho, ao contrário de certas pessoas que vivem na casa e ainda tratam mal a própria família. Depois da discussão, Patsa pede desculpas à mãe por ter causado um problema, mas ela considera que ele agiu corretamente. Pouco depois, ele tenta convencer Nakun a ficar para experimentar uma salmon que ajudou a preparar. Só que Nakun é informado sobre algo urgente da empresa e precisa sair. Antes de ir, pede que Patsa guarde um pouco da comida e promete voltar para comer. Mesmo chateado, o jovem pede para ele voltar logo e diz que estará esperando. Depois, ele vai até Nafit, lembrando da forma como ele agiu anteriormente, o cara está cheio de ódio. Os dois voltam a discutir. Patsa o encara sem medo, ambos liberam seus feromônios, mas Patsa fica quase para mandar o cara se ajoelhar aos pés de sua rainha, mesmo sem dizer uma palavra. E Nafit fica todo humilhado. Antes de ir embora, Patsa ainda diz que se ele não quer comer, vai jogar sua comida para os cachorros. Enquanto isso, um homem foi capturado depois de invadir um dos galpões de Nakun, e durante o interrogatório, revela que recebeu ordens de Kim Jok. Como nada foi roubado, Nakun decide não levar o caso adiante naquele momento, mas fica claro que alguém tentou interferir em seus negócios. Pouco depois, a situação piora ainda mais. Nakun sofre outra emboscada, e Sila tenta protegê-lo, mas ele acaba ferido por um disparo.
Mesmo recebendo atendimento, Nakun se recusa a permanecer internado e manda seus homens tratarem tudo da maneira mais discreta possível. Enquanto isso, Patsa continua esperando por ele em casa. A noite inteira passa, Nakun não aparece e também não atende às ligações. Quando finalmente retorna na manhã seguinte, mente, dizendo que surgiu um problema urgente em uma unidade da empresa e que, como ficou tarde, decidiu dormir em um hotel. A mãe apenas pede que da próxima vez ele avise. Patsa não percebe que Nakun está escondendo o ferimento. Quando pergunta se ele não pretendia avisar, Nakun deixa claro que quer descansar um pouco. É o bastante para o jovem ficar ainda mais chateado. A Mintra, por outro lado, confronta Kim Ji-ok por ter enviado alguém para invadir o galpão de Nakun. Ela pede desculpas e diz que queria ajudá-la a vencer uma disputa comercial. A Mintra fica indignada e deixa claro que aquilo não é ajuda, é trapaça. Kim Ji-ok afirma que só queria protegê-la, mas a Mintra responde que nunca pediu isso e muito menos considera Kim Ji-ok inferior por ser ômega. O que mais a machuca é perceber que alguém tão próximo aparentemente não confia em sua capacidade de vencer por mérito próprio. Enquanto isso, Patsa volta à cafeteria e recebe uma ligação de Nakin, perguntando se Nakun está por perto. Fatsa responde que ele provavelmente está descansando depois de ter passado a noite em um hotel. Nakin estranha imediatamente e revela a verdade. Nakun não passou a noite em hotel nenhum. Passou no hospital porque foi baleado. Patsa fica em choque ao descobrir que Nakun foi ferido e simplesmente escondeu tudo dele. Quando volta para casa, vai imediatamente atrás dele e pergunta por que ele não contou que havia levado um tiro. Nakun tenta minimizar, dizendo que a bala apenas passou de raspão e não atingiu nenhum órgão importante. O jovem se lembra de que exatamente na hora em que Nakun foi baleado, sentiu uma dor repentina no mesmo lugar. Nakun também estranha porque um alfa e um ômega ligados normalmente não deveriam compartilhar fisicamente a dor. Isso pode ser mais uma prova de que os dois realmente são almas gêmeas. Ele promete ser mais cuidadoso, porque se Patsa realmente sente sua dor, não quer que ele sofra por causa de seus ferimentos. Patsa também lembra que quando se machucou no galpão, Nakun provavelmente sentiu alguma coisa. Os dois então fazem um acordo. Precisam cuidar melhor de si mesmos porque se um se machucar, o outro também pode sofrer. O momento deixa Nakun encantado, e ele diz que Patsa está tão fofo que sente vontade de beijá-lo. Patsa pergunta por que ele simplesmente não o beija. Nakun lembra que existe uma regra. Foi ele quem proibiu qualquer contato sem autorização. O jovem então o chama de bobo e os dois se beijam. No dia seguinte, Patsa finalmente consegue fazer Nakun comer uma saman que ajudou a preparar. Pouco depois, Nafit aparece. Quando Patsa o convida para comer junto, ele olha para os irmãos e recusa o convite. Patsa percebe novamente a tensão na família e pergunta por que Nakun e Nakin continuam tratando o próprio irmão daquela maneira. Ele lembra que Nafit ainda é parte da família e que não deveria ser tão difícil simplesmente sentar e comer juntos. Mais tarde, o jovem se aproxima dele e oferece um cigarro. Enquanto isso, Patsa faz um comentário. Nafit tem um ego enorme. Se estivesse no lugar dele agora, jamais teria ido embora. Pelo contrário, mostraria a eles exatamente do que é capaz. Enquanto isso, Nakin continua tentando conquistar Onça. Ele percebe que o Beta ainda teme ser considerado inferior ou acabar abandonado por não ocupar o lugar que a sociedade espera daquela família. Mas deixa claro que está se aproximando dele porque ele é o Onça. Se fosse Alpha, ainda o escolheria. Se fosse Ômega, também o escolheria. Porque ele é a única pessoa que quer ao seu lado. Ao mesmo tempo, os negócios da família continuam avançando. Durante uma reunião, surge uma oportunidade envolvendo um terreno que pode se valorizar muito caso uma nova via seja construída na região. O pai decide que Nakin e Nafit deverão acompanhar a próxima visita ao local, principalmente porque Nafit precisa começar a aprender os negócios na prática. Logo depois, surge outro assunto, o aniversário de Nakun. A mãe pede ajuda a Patsa para organizar a festa. Patsa também continua participando das conversas sobre negócios e impressiona Nakun com ideias para aumentar o valor de determinados terrenos. Como não possui experiência com eventos, sugere pedir ajuda a Onça. Nakun concorda, brincando que Nakin certamente ficará feliz. De repente, Fatsa comenta que normalmente Onça se sente inferior por ser um beta e pergunta o que aconteceria se ele também fosse beta. Nakun responde que provavelmente eles não seriam almas gêmeas e talvez nem tivessem se conhecido. A resposta deixa Patsa pensativo e chateado, porque isso significa que talvez toda a relação tenha começado apenas por causa da ligação biológica entre os dois. Enquanto isso, o pai de Nakun procura pelo misterioso ômega raro que realizou exames no hospital.
já que existe a possibilidade de que a união entre Nakin e um ômega tão raro possa gerar uma criança de classificação Enigma. Por outro lado, o Ruivinho, que está no período de Sil, se aproxima de Nafit em um clube. Ele pede permissão para sentar perto dele de uma forma extremamente provocativa. Nafit parece gostar dele no mesmo momento e ainda aceita beber o uísque oferecido por ele. Na mansão, Patsa apresenta Ongsa à mãe de Nakun e descobre que ela conhece a mãe de Ongsa e se lembra dos bolos que ela fazia. Quando Ongsa precisa voltar para a cafeteria, Patsa fica ajudando a escolher flores para um arranjo. Durante a conversa, ele revela sua preocupação. Se ele e Nakun não fossem almas gêmeas, provavelmente nem teriam se conhecido. A mãe fica surpresa ao descobrir que foi Nakun quem colocou essa ideia em sua cabeça e explica que encontrar sua alma gêmea é algo extremamente raro. Para ela, os dois tiveram muita sorte. Patsa, porém, questiona se estar destinado a alguém sem realmente amar essa pessoa não poderia acabar se tornando uma prisão. Ela entende o medo, mas pede que ele não julgue o destino tão cedo. Em outro momento, Patsa escuta Nakun marcando um encontro por telefone. Pela conversa, trata-se da mesma pessoa do último encontro. O jovem sai irritado e vai desabafar com seus amigos na cafeteria. Enquanto isso, Nakin continua investindo em Ongsa. Ele experimenta seu famoso bolo de banana. Ongsa também prepara um bolo para Nakin levar para a mãe. Nakin acredita que ela ficará feliz, mas ficaria ainda mais feliz se ele fosse se apresentar como Nora. Ele admite que está cansado de serem parceiros de flerte e sugere serem parceiros de beijos. Finalmente, os dois dão o primeiro beijo com consentimento. Pouco depois, Nakun aparece procurando Patsa e consegue encontrá-lo pelo cheiro, mesmo quando tentam dizer que ele não está ali. Patsa fica irritado e quando Nakun manda que volte para casa, ele rebate que aquela é a casa de Nakun, não a dele. As emoções ficam tão intensas que Patsa começa a chorar. Ele odeia estar reagindo daquela forma e pergunta por que tudo aquilo precisou acontecer justamente com ele. Nakun acredita que a culpa seja dos feromônios que estão afetando seu humor. Na mansão, um pouco mais calmo, o jovem pergunta por que ele passou tantos dias em um hotel e se talvez tenha simplesmente se cansado dele. Nakun finalmente percebe, Patsa está com ciúmes. Ele nega imediatamente, mas Nakun explica que permaneceu no hotel apenas por trabalho, porque precisava se reunir com um parceiro estrangeiro para discutir contratos com segurança e privacidade. Não existia outra pessoa. Na verdade, durante todo o tempo longe, Nakun sentiu tanta falta dele que levou escondida uma de suas camisas para ter seu cheiro por perto. Patsa o chama de pervertido, mas Nakun rapidamente lembra que ele também está usando uma roupa impregnada com seus feromônios. No fim, fica evidente que os dois sentiram falta um do outro. Nakun propõe uma nova regra. Sempre que um deles não entender alguma coisa, precisam conversar imediatamente, sem acumular dúvidas e ressentimentos por vários dias. Ele não quer desperdiçar o tempo em que poderiam estar felizes juntos brigando por problemas que poderiam ser resolvidos com uma conversa. Patsa aceita e também pede desculpas por ter tirado conclusões sozinho. Com tudo resolvido, Nakun percebe que ele parece mais magro e diz que precisa fazê-lo ganhar peso novamente. Patsa pensa imediatamente em comida, mas Nakun insinua que conhece uma maneira bem diferente de fazer isso. A proximidade aumenta, os dois vão para o banheiro e enquanto se beijam, Nakun pede que Patsa diga seu nome. Dessa vez, ele o chama de uma maneira mais íntima. Os dois passam uma noite longa cobrando parcelas atrasadas dos dias que ficaram longe um do outro, rola tapa na cara e mais um pouco. Patsa decide procurar o pai para finalmente entender seu passado. Depois de descobrir que é um ômega e de ter sido marcado por Nakun, ele percebe que cresceu sem saber praticamente nada sobre aquele mundo. Quando encontra o pai, os dois demonstram que sentiram muita falta um do outro. Mas Patsa logo mostra a marca no pescoço e pergunta por que nunca recebeu qualquer explicação sobre alfas, ômegas, mordidas ou vínculos. O pai fica transtornado ao descobrir que o filho foi mordido, mas acaba reconhecendo que parte do que aconteceu também é consequência de seu silêncio. Sem conseguir fugir mais do assunto, ele revela que também é alfa e que a mãe de Patsa era uma ômega por quem se apaixonou profundamente. Apesar de amá-la, nunca quis marcá-la porque não gostava da ideia de prender alguém aos próprios instintos através de uma mordida. Só que enquanto ela ainda estava grávida, outro alfa a encontrou e a marcou contra sua vontade. Mesmo assim, ela escolheu permanecer com o homem que realmente amava, mas seu corpo não conseguiu ignorar o vínculo. Quanto mais resistia, mais fraca ficava. Depois do nascimento de Patsa, ela não resistiu e morreu. O pai então foi atrás do alfa responsável e fez com que ele pagasse pelo que havia feito, mas a vingança não diminuiu sua culpa.
Durante anos, ele acreditou que talvez pudesse ter evitado tudo se tivesse marcado a mulher primeiro, ou se tivesse permitido que ela fosse embora com o alfa que a mordeu. Patsa finalmente entende por que o pai se manteve tão distante. Ele se parece muito com a mãe, e estar perto dele fazia o pai reviver constantemente aquela perda. Além disso, ele acreditava que mantendo o filho longe do mundo dos alfas e ômegas, conseguiria protegê-lo. Também nunca imaginou que Patsa fosse um ômega. Desde criança ele era extremamente forte, quase nunca adoecia, tinha reflexos rápidos e conseguia controlar naturalmente os próprios feromônios. Características que fizeram todos acreditarem que seria alfa. Patsa admite que ele próprio também pensou nisso quando descobriu aquele mundo. Só que os exames revelaram o contrário. Ele é um ômega puro, uma categoria rara que explica por que possui características tão parecidas com as de um alfa. O pai pede desculpas por ter permitido que o filho crescesse sem conhecer sua própria natureza. Ele conta que sua mãe o amava muito e que ele também o ama. Depois dessa revelação, Patsa começa a enxergar sua ligação com Nakun de outra maneira. Ele comenta com Nakun que ser um casal destinado não parece tão romântico. Para ele, duas pessoas que nem se conheciam acabam empurradas uma para a outra pelo destino, é quase como em um casamento arranjado. Patsa admite que às vezes se sente preso pelas palavras destino e vínculo. Nakun pergunta se alguma vez o forçou a permanecer com ele. Patsa reconhece que não. Nakun nunca o obrigou, apenas pediu que ficasse. Mesmo assim, depois de descobrir o que aconteceu com sua mãe, ele fica ainda mais assustado com a própria marca. Nakun entende que ele precisa de tempo e pede que pare de pensar tanto por aquela noite. Ao mesmo tempo, a família começa a perceber Patsa com sintomas estranhos. No início, todos acreditam que seja apenas estresse, então a família inteira começa a cuidar dele. Aí aparecem com um suco de verduras e frutas, mas Patsa tenta de todas as formas escapar. A mãe insiste até que ele aceita beber tudo, enquanto todos comemoram como se aquilo fosse uma grande conquista. Mas no final, ele acaba sentindo enjoo e corre para o banheiro. Os dois seguranças de Nakun conversam e suspeitam que os sintomas de Patsa parecem os de uma pessoa grávida. Quando essa possibilidade chega até Nakun, ele praticamente abandona tudo para voltar e cuidar dele. Assim que chega, Nakun deixa Patsa confortavelmente em seu colo e passa a demonstrar uma felicidade imensa. Ele chega até a beijar a barriga do jovem, completamente emocionado e esperançoso com a possibilidade de que os dois estejam esperando um filho. A partir desse momento, Nakun se torna ainda mais presente na rotina de Patsa. Em uma das noites, ele segura a mão dele e permanece ao seu lado, fazendo questão de acompanhá-lo de perto. Em outro momento, ajuda Patsa a secar o cabelo, cuidando dele com toda a atenção e carinho. Nakun passa a aproveitar cada oportunidade para ficar perto, deixando claro que aquela possibilidade mudou completamente sua maneira de agir e que ele está disposto a cuidar de Patsa ainda mais do que antes. O jovem também acaba ficando mais dependente do cheiro de Nakun. Assim que Nakun percebe que Patsa anda juntando as roupas dele ao redor de si, pergunta a si mesmo se ele está fazendo um ninho. O próprio Nakun recolhe várias de suas roupas e faz um ninho para Patsa dormir confortavelmente, sentindo seu cheiro. Nakin continua tentando conquistar Onsa e aparece com uma comida preparada por ele mesmo. Onsa experimenta e diz que até dá para comer, mas, quando Nakin promete cozinhar novamente, ele praticamente implora para que não faça isso. Mesmo sem talento na cozinha, Nakin continua demonstrando seus sentimentos através dessas pequenas atitudes. Enquanto isso, a busca pelo ômega especial continua. O homem responsável ainda não conseguiu encontrá-lo porque esse ômega não possui aparência comum de ômega. Seu corpo é extremamente forte, sua capacidade de luta pode ser comparada à de um alfa e ele não deixa um rastro de cheiro fácil de seguir. O pai de Nakun perde a paciência e manda comprar diretamente do hospital as informações necessárias, não importa quanto custe. Ele quer que esse ômega especial seja ligado a Nakin antes que outra pessoa consiga encontrá-lo. Por outro lado, Nakin nem sonha com esses planos. Ele está em um encontro com Onsa e depois de passarem o dia juntos, Nakin decide fazer algo especial. Ele reservou um quarto e também uma fruta que tem exatamente o mesmo cheiro dele. Onsa sente o aroma extremamente agradável, suave e tranquilizador. Nakin revela que aquele aroma é muito parecido com seus próprios feromônios. Como Onsa não consegue perceber diretamente seu cheiro, queria encontrar uma maneira de mostrar como ele é. Onsa admite que gosta muito e pergunta se Nakin preparou tudo aquilo apenas para que pudesse conhecê-lo um pouco melhor. Nakin confirma. Onsa então pergunta o que aconteceria se quisesse conhecê-lo ainda mais profundamente. Nakin deixa claro que não pretende impedi-lo.
A relação dos dois começa a mudar completamente, e os dois têm a primeira noite de amor. Curta e comenta para a parte 3.